Vamos hoje estudar então em Êxodo capítulo 26. E o tabernáculo farás de 10 cortinas de linho fino torcido, e azul, púrpura e carmesim, com querubins as farás de obra esmerada. O comprimento de uma cortina será de 28 côvados, e a largura de uma cortina de 4 côvados. Todas estas cortinas serão de uma medida. Bom, então nós ouvimos aí, né, que seria feito então o tabernáculo. E eu quero que você anote aí no seu caderno, então, o significado, né? Em hebraico é Mishkan, né? Ou Mishkan, que é o tabernáculo, que significa habitação, né? Habitação. Então, tabernáculo significa Mishkan. Bom, no versículo de número 1 aí, nós vimos então que seriam 10 cortinas, né? Ou seja, 10 painéis, cada um com cerca de mais ou menos 1,80 m de largura, né? E isso era o que compunha então o interior da tenda. Existem vários nomes ao longo da Bíblia que são dados ao tabernáculo, né? Talvez você vai olhar, mas aqui na minha tradução está diferente, ou em outra passagem da mesma Bíblia está com um nome diferente. É porque existiam vários nomes de tabernáculos, né? Então eu vou passar aí para vocês, se você quiser anotar no seu caderno. Primeiro nome seria tabernáculo ou tenda. Segundo nome, santuário ou lugar santo. Terceiro, tenda ou tenda da congregação ou tenda do encontro. Quarto, tabernáculo do testemunho. Então esses seriam os nomes, né, aí do tabernáculo em toda a Bíblia Sagrada. 5 cortinas se enlaçarão uma à outra, e as outras 5 cortinas se enlaçarão uma com a outra. E farás laçadas de azul na orla de uma cortina, na extremidade, e na juntura. Assim também farás na orla da extremidade da outra cortina, na segunda juntura. 50 laçadas farás numa cortina, e outras 50 laçadas farás na extremidade da cortina que está na segunda juntura. As laçadas estarão presas uma com a outra. Farás também 50 colchetes de ouro, e ajuntarás com estes colchetes as cortinas, uma com a outra, e serão Bom, essas cortinas entrelaçadas, né? Então, alguns intérpretes cristãos veem nessa união, né? Nessa junção das cortinas, como a unidade da igreja. Nós vemos aqui como Deus, desde o princípio, ele já tem falado sobre essa unidade. Quão importante é, né, irmãos, que haja essa unidade na igreja. A igreja, para fluir em Cristo, a igreja, para ela prosperar em Cristo, ela precisa estar unificada, né? Unificada primeiramente, claro, com Jesus e depois entre os irmãos. Uma igreja que não é unificada, ela não prospera. Tabernáculo. Farás também cortinas de pelos de cabras para servirem de tendas sobre o tabernáculo. 11 cortinas farás. O comprimento de uma cortina será de 30 côvados, e a largura da mesma cortina de 4 côvados. Estas 11 cortinas serão da mesma medida. E juntarás 5 destas cortinas à parte, e as outras 6 cortinas também à parte, e dobrarás a sexta cortina à frente da tenda. Bom, esses pelos de cabra, que está falando aí no versículo 7, eles eram fiados, né? E daí então se fazia um pano forte, um pano muito duradouro. Então por isso que Deus dá essa orientação de fazer com pelos de cabra, porque se tornavam então tecidos muito duradouros, né? Muito fortes. E continuando a leitura então, e juntará 5 dessas cortinas à parte, e as outras 6 cortinas também à parte, e dobrarás a sexta cortina à frente da tenda. E farás 50 laçadas nas bordas de uma cortina, na extremidade e na juntura, e outras 50 laçadas na borda da cortina, na segunda juntura. Farás também 50 colchetes de cobre, e colocarás os colchetes nas laçadas, e assim ajuntarás a tenda para que seja uma. E a parte que sobejar das cortinas da tenda, a saber, a metade da cortina que sobejar, penderá de sobra às costas do tabernáculo. E um côvado de um lado e outro côvado do outro, que sobejará no comprimento das cortinas da tenda, penderá sobra aos lados do tabernáculo de um e de outro lado, para cobri-lo. Farás também à tenda uma coberta de peles de carneiro, tintas de vermelho e outra coberta de peles de texugo em cima.
Farás também as tábuas para o tabernáculo de madeira de acácia, que serão postas verticalmente. Bom, aqui nós vemos no versículo 15, essas cortinas elas eram então presas a uma treliça de madeira. Eram mais ou menos 2 tábuas de 7,5 cm de espessura, postas a cada 60 centímetros. Então elas eram ao todo 48 tábuas recobertas de ouro. Era algo muito lindo mesmo que estava sendo feito. O comprimento de uma tábua será de 10 côvados, e a largura de cada tábua será de 1 côvado e meio. 2 encaixes terá cada tábua, travados um com o outro. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. E farás as tábuas para o tabernáculo assim, 20 tábuas para o lado meridional. Farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. Também haverá 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, para o lado norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua, e 2 bases debaixo de outra tábua. E ao lado do tabernáculo para o ocidente farás 6 tábuas. Farás também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo, de ambos os lados. E por baixo se ajuntarão, e também em cima deles se ajuntarão numa argola. Assim se fará com as 2 tábuas, ambas serão por tábuas para os 2 cantos. Assim serão as 8 tábuas com as suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua, e 2 bases debaixo da outra tábua. Farás também 5 travessas de madeira de acácia, para as tábuas de um lado do tabernáculo, e 5 travessas para as tábuas do outro lado do tabernáculo, como também 5 travessas para as tábuas do outro lado do tabernáculo, de ambos os lados, para o ocidente. E a travessa central estará no meio das tábuas, passando de uma extremidade até a outra. E cobrirás de ouro as tábuas, e farás de ouro as suas argolas, para passar por elas as travessas. Também as travessas as cobrirás de ouro. Então levantarás o tabernáculo conforme ao modelo que te foi mostrado no monte. Depois farás um véu de azul, e púrpura, e carmesim, e de linho fino torcido, com querubins de obra-prima se fará. E colocá-lo-á sobre 4 colunas de madeira de acácia, cobertas de ouro. Então nós vimos aqui, né, que as bases eram feitas de prata e eram equivalente mais ou menos a 34 quilos. Já o Santo dos Santos, falado aí no versículo 32, tinha cerca de 15 metros mais ou menos cada parede. Já o véu que fazia separação entre o lugar santo, que era onde o sacerdote orava e elevava ações de graças, né, a Deus em nome do povo, esse lugar santíssimo, onde era a habitação de Deus, esse acesso ao lugar santíssimo, o sacerdote podia entrar somente uma vez no ano, como nós já comentamos, né? Então, tá aí Deus dando os detalhes certinho de como Ele quer que fosse feito esse tabernáculo. Colchetes serão de ouro, sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes, e porás a arca do testemunho ali dentro do véu, e este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. E porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo. E a mesa porás fora do véu, e o candelabro defronte da mesa, ao lado do tabernáculo, para o sul, mas a mesa porás ao lado do norte. Farás também para a porta da tenda uma cortina de azul, e púrpura, e carmesim, e de linho fino torcido, de obra de bordador. E farás para esta cortina 5 colunas de madeira de acácia, e as cobrirás de ouro. Seus colchetes serão de ouro, e farás de fundição 5 bases de cobre. Bom, então aqui nós vimos, né, que essa cortina aqui referida no versículo 36 e 37 não era tão rica como aquela que tapava a entrada do Santo dos Santos, né? Nessa cortina não havia figuras bordadas como na outra, né? Lá naquela do Santo dos Santos, então tinha figuras bordadas com fios de ouro, né? E nessa cortina aqui já não era tão rica, né? Claro, era uma cortina muito bem feita, com um material muito bom, mas não tinha essas figuras bordadas como na outra. Bom, a continuação
de toda essa parte do tabernáculo, dos detalhes que Deus deu, né, a Moisés, que para como seria feito. Às vezes, irmãos, é interessante que as pessoas pensam que Deus não é um Deus de detalhes, mas sim, Deus é um Deus de detalhes. Ele é um Deus detalhista. Ele se preocupa por cada centímetro que existe, né, que à nossa volta. Então ele se preocupa com tudo que está à nossa volta, né? Ele está aí detalhando tudo a Moisés para que seja feito tudo nos mínimos detalhes, provando que ele é sim um Deus detalhista. Eu espero você na próxima aula, conto com você e termino esta aula, esse capítulo, desejando que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, a tua saúde, a tua família, o teu ministério e tudo que está à tua volta, em nome de Jesus. Alguns impértices, meu Deus, só Jesus na causa. Como todo mundo já sabe, para os erros, corte essa parte, Lana. Tudo que está à nossa volta, volta, 1, 2, 3, quer dizer, corta essa parte, Lana. Meu Deus do céu. Gente, é só eu que tô vendo esse cara ler tudo errado, barbaridade, isso que ainda tá aqui no Google, no Google. Tabua, e não é porque ele é um robô, porque tem hora que ele fala tábua e tem hora que ele fala tabua. Tá falando tudo errado. Alguém, por favor, ensina esse camarada a falar certo, e não é travessas, é travessas.